Olá, bom dia, queridos amigos. Estamos de volta com mais uma leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos e traduzido por Manuel Quintal. Nós estamos na parte em que a Anna Belleville vem, o espírito da senhora Anna Belleville aparece e nós estamos na parte entre que os espíritos não são nem felizes nem infelizes. E antes da gente começar a nossa leitura, a gente faz uma oração. A oração é para as vítimas do Covid, né? As vítimas recentes do Covid. E a oração é a seguinte: Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma de... E aí a gente fala o nome das pessoas: Andréia e Rodrigo Puccini, Cláudia Damascena Reis, Ernério José Bach, Amilcar Antônio Silveira da Silva, Magela Ziegler Valadares, Ediel Fernandes de Souza, Jean-Creuton Geraldo Rocha de Oliveira, Álvaro Steckert Filho, Anselmo de Oliveira, Daniel Santos, Fernanda Mambreu, Manuel Cruz, Maria Rostert, Romeu Piazera Júnior, Adelson Camargo. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma dessas pessoas que acabaram de chamar para vós, possam ser contadas em seu favor as provas pelas quais passaram na terra, que as vossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenham que sofrer como espíritos. Vós, bons espíritos, que viestes receber essas criaturas, e vós, sobretudo, que sois os seus anjos guardiões, assisti-as, ajudando-as a se despojarem da matéria. Dai-lhes a luz necessária e a consciência de si mesmas, a fim de se livrarem da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las para apressar os seus progressos rumo à eterna bem-aventurança. E a vós, e aí a gente fala o nome das pessoas novamente: Adelson Camargo, tenente do Corpo de Bombeiros, que morreu aos 44 anos. Romeu Piazera Júnior, foi presidente da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, 54 anos. Maria Rostert, costureira, morreu aos 49 anos. Manuel Cruz, morreu aos 67 anos. Fernanda Mambreu, ela desencarnou aos 24 anos. Daniel Santos desencarnou aos 27 anos. Anselmo de Oliveira, corretor imobiliário, desencarnou aos 35 anos. Álvaro Steckert Filho, ele era coloproctologista, desencarnou aos 35 anos. Jean-Creuton Geraldo Rocha de Oliveira, guarda civil, desencarnou dia 9 de março. Ediel Fernandes de Souza, guarda civil metropolitano, também dia 9 de março desse ano. Magela Ziegler Valadares, desencarnou também aos 42 anos. Amilcar Antônio Vieira da Silva, guarda civil metropolitano, desencarnou dia 10 de março. Ernério José Bach, desencarnou aos 76 anos, um médico. Cláudia Damascena Reis, ela desencarnou aos 68 anos. Andréia e Rodrigo Puccini. Andréia desencarnou aos 49 e Rodrigo desencarnou aos 44.
Bom, a todas essas pessoas que acabam de entrar no mundo dos espíritos, eu quero dizer que, não obstante, aqui encontram entre nós e nos veem e nos ouvem, pois apenas deixaram o corpo perecível, que logo será reduzido a poeira. Vocês deixaram o envoltório grosseiro sujeito às vicissitudes e à morte, e conservaram apenas os envoltórios etéreos, imperecíveis e inacessíveis aos sofrimentos materiais. Se vocês não vivem mais pelo corpo, vocês vivem, entretanto, pelo espírito. E essa vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Vocês não têm mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Vocês podem agora contemplar novas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vocês vão percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos aos nossos corpos materiais, semelhantes a um fardo pesado. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de vós, e ao ver tanta grandeza, vocês compreenderão a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte, para os homens, é apenas uma separação momentânea no plano material, do exílio em que ainda nos mantém a vontade de Deus, os deveres que ainda temos de cumprir neste mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente convosco, como agora vocês se reúnem aos que vos precederam. Não podemos ir ao vosso encalço, mas vocês podem vir até nós. Vêm, pois, atender os que vos amam e que também vocês amaram. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que vos são caros, protege-os segundo as vossas possibilidades, suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que agora vocês estão mais felizes e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos no mundo melhor. No mundo em que vocês estão, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se, que vocês possam, para a vossa felicidade futura, permanecerem agora inacessíveis a eles. Perdoem, pois, a todos os que possam ter cometido faltas para convosco, como aqueles para os quais errastes, também vos perdoam. Amém. Bom, gente, então a gente continua a nossa leitura do livro do Céu e o Inferno, né? E falamos agora sobre o espírito da senhora Anna Belleville. E ela foi uma jovem mulher que faleceu aos 35 anos após cruel enfermidade. Vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, ela possuía, ademais, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Sem guardar ressentimento das pessoas de quem poderia queixar-se, ela estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Intimamente ligados à sua esposa desde longos anos, podemos acompanhar todas as fases da sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la, depois a reter 3 anos de cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até o fim com uma coragem heróica e a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e sem sacrifício abria mão do que não podia obter, mas possuía inato sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas.
Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria, e era isso que aprendi a vida. Conhecia o espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural espontâneo, sem ideia de recompensas ou de penas futuras. De há muito era desesperador o seu estado e iminente o desenlace, circunstância que ela própria não ignorava. Um dia, achando-se ausente do marido, achando-se ausente o marido, né? O marido tinha saído, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, ficou embaçada, né, a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo o supremo esforço sobre si mesma, murmurou: não quero morrer. Então, sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das suas faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda. Por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda. Tempo que mais não foi que dolorosa agonia. Bom, e aí a senhora, como é que é o nome dela? Senhora Anna Belleville, ela morre, né? Morreu. E aí eles fazem uma evocação no dia seguinte ao da morte. E ela vem para falar com eles. E ela fala o seguinte: meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Ademais, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles depois que desencarnei. E aí vem uma pergunta para ela. Podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. E ela responde assim: ah, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não. Mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Desta feita, estou radicalmente curada. Porém, preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. E vem uma pergunta para ela: qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? E a resposta é a seguinte: um passado terrível, meu amigo. Pergunta: podeis revelar-nos esse passado? Resposta: oh, deixai que eu esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. E aí vem, um mês depois da morte, eles fazem mais uma evocação, né? E vem uma pergunta para ela: agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais explícita. Podereis, por exemplo, dizer-nos qual a causa da vossa prolongada agonia? Estivestes durante 3 meses entre a vida e a morte. E aí vem a resposta: obrigada, meus amigos, pela vossa lembrança, como pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas, e como concorreram para minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. As que dizeis não são de modo algum fórmulas banais, como as murmuradas por tantos outros, que lhes não medem o alcance, o fruto de uma boa prece. Sofri muito, porém, os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esses sofrimentos. O desejo ardente de viver, por amor dos filhos, fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria. E ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim um instrumento de tantas torturas. Eis aí a razão da minha longa agonia.
Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, era uma expiação do passado, uma dívida. Peraí, gente. Só um instante. Uma dívida, tá? Uma dívida a mais que paguei. Ah, meus bons amigos, se eu vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual. Que alívio experimentaria nos últimos momentos e quão fácil teria sido a separação. Se em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiadamente à vontade de Deus, à corrente que me arrastava. Mas, em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas via o presente que ia deixar. Quando houver de voltar à terra, serei espírita, vou-lo afirmo. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos, principalmente, me atraem. Não mais para animá-los, porém para velar por eles, inculcando-lhes o caminho que o Espiritismo traça nesse momento. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais avulta aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. Pergunta para a senhora, podeis ministrar-nos quaisquer informações sobre o passado que deplorais? Resposta, meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não sofresse e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus castiga. E aí, 6 meses depois da morte, eles fazem outra evocação. E vem uma pergunta para ela. Agora que um tempo assaz longo se passou desde que deixastes o invólucro material, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupações no mundo espiritual. E aí vem a resposta. Na vida terrestre, eu era o que vulgarmente se chama uma boa pessoa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar, compassiva por índole. Talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar um infortúnio. Hoje tudo mudou, e posto seja sempre a mesma, o eu de outrora modificou-se. Ganhei com a modificação, e vejo que não há nem categorias, nem condições além do mérito pessoal. No mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que humilhava com a sua esmola, velo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou de fortuna. Minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Assinado, Ana. Bom, gente, vem uma importante nota, de Kardec, uma explicação assim de Kardec. Importante questão decorre dos fatos supramencionados. Eila. E aí vem a pergunta. Poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento de separação da alma do corpo? E aí vem a resposta do Espírito São Luís. Resolvida afirmativamente, sem restrições, essa questão poderia dar lugar a consequências falsas. E aí ele explica, São Luís explica. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis, ou ao menos por ele como tais julgadas. É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente, além de muitos outros exemplos. Essa dilação de vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defeso ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar de moto próprio à vida.
desde que ela tenha atingido o seu termo. É uma sustação momentânea apenas. Preciso é, no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua sua generalidade. Tampouco que dependa de cada qual prolongar, por este modo, a sua existência, como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir. Os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Estes casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma que no momento extremo tem consciência de sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pôde até então. Às vezes pode ser também uma espécie de castigo infligido ao espírito duvidoso do futuro. Esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessidade de sofrer. Assinado São Luís, o espírito de São Luís. E aí vem um comentário de Kardec embaixo de toda essa explicação. Poder-se-ia ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu este espírito, dado o seu apego à vida corporal. Cumpre, porém, considerar que tal apego nada tinha de material nem sensual, antes possuindo mesmo a sua face moral, motivado como era pelas necessidades dos filhos ainda tenros. Enfim, era um espírito adiantado em inteligência e moralidade, por mais um grau, e poder-se-ia considerá-lo um dos espíritos mais felizes. Não havia, portanto, nos laços perispiríticos a tenacidade resultante da identificação material. Pode dizer-se que a vida, debilitada por longa enfermidade, apenas se prendia por tênues fios que ele desejava impedir se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos concernentes à própria moléstia, e não com a dificuldade do desprendimento. Assim, realizado eis porque a perturbação foi breve. Um outro fato igualmente importante decorre desta, como da maior parte das evocações feitas em épocas diversas, mais ou menos distantes da morte, é a transformação gradual das ideias do espírito, cujo processo se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corporal é a prática desse progresso, a demonstração das suas resoluções, o cadinho em que ele se depura. Desde que a alma progrida depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porquanto a fixação definitiva da sorte é, como já dissemos, a negação do progresso. E não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta a que tem por si a sanção dos fatos e da razão. Bom, gente, ficamos por aqui na leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, a gente vai entrar já nos espíritos sofredores. A gente tem o relato deles também, tá bom? Um grande beijo a todos, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.